toque precioso, meus irmãos, bom dia, uma excelente manhã de sábado para todos nós, um final de semana de graça, de bênção, enfim, né? De tudo de bom para mim, para você, para nós, para nossa casa e família. Gente, hoje eu gostaria de orar com vocês Mateus 17. Mateus 17 é uma experiência fantástica e eu penso que vale muito nós aprendermos com essa experiência. Eu vou ler a partir do verso 5, que diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na leitura para lembrar do momento do texto, né? Esse é o texto que faz menção à transfiguração de Jesus. Jesus está no monte, aparece Moisés e Elias, e então Pedro, ele até quer fazer ali 3 cabanas, né? Vamos ficar aqui e tal. Era a ideia do Pedro, né? Mas aí uma nuvem desce naquele lugar e cobre aquele ambiente, uma voz sai daquela nuvem, e aquela voz, a voz do Pai, dizia: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi, vocês têm de escolher ouvir a voz dele. Aí o texto continua: os discípulos, ouvindo isso, ouvindo essa voz, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Agora escutem, gente, esse verso de número 8. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Aleluia! Eu particularmente amo demais esse texto. É um texto de muitas experiências, muitas lições, mas eu gostaria muito de destacar esta frase. E quando eles levantam os olhos, depois de tocados por Jesus Cristo, eles não veem mais ninguém, eles não veem mais nada, o texto diz, né? Senão a Jesus. É claro que isso, fisicamente falando, né? Eles tinham visto ali Moisés, Elias, então os dois já haviam desaparecido e eles não estavam vendo mais nenhuma destas experiências, nenhuma destas figuras. Mas eu gostaria de, com a sua permissão aqui, fazer aqui um paralelo, uma aplicação onde às vezes nós precisamos deste toque de Jesus que nos faz surdos para as outras vozes que não sejam a voz do Senhor e que nos faz cego para enxergar outras coisas que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes o nosso foco está distorcido, às vezes muitas coisas têm roubado a nossa atenção, né? Roubado os nossos olhos de Jesus, ao invés de mantermos os olhos fitos em Jesus Cristo, né? Nós às vezes estamos olhando para tantas outras coisas, problemas, e isso é um problema também, né? E grande, porque em Hebreus 12 diz que nós devemos correr a nossa carreira olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas cá entre nós, de vez em quando nós somos tentados a olhar para tantas outras coisas, adversidades, situações que acabam chamando a nossa atenção. E por isso, a oração de hoje, a oração desta manhã, é que Jesus, assim como tocou nos discípulos no Monte da Transfiguração, e eles então se levantaram e não viram mais nada a não ser Jesus, que Ele nos toque nesta manhã. E se a gente tem enxergado, tem colocado os olhos em coisas que têm atrapalhado a nossa fé, então que isso desapareça, que o Senhor nos faça cego para qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus, o Messias, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, toca-nos nesta manhã mais uma vez. Se necessário for, meu Deus, nos nossos olhos. Abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer que vejamos. Que a gente tenha olhos para Ti e somente para Ti. Faz-nos cegos para qualquer outra coisa que roube, Senhor, a Tua glória, a Tua grandeza, o Teu poder da nossa vida, pois queremos vê-lo e queremos manter os nossos olhos em Ti
e somente em Ti. É a nossa oração de hoje. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.